E aí, quando nós viemos para cá, para ter essa experiência desse projeto por 30 dias, nesse período a gente descobriu que eu estava grávida. E aí o projeto acabou se estendendo por mais 3 meses, então quando nós voltamos para a Flórida, para o nosso terreno, eu já estava grávida, e aí eu falei para o André, eu falei, olha, eu acho que a decisão agora é, a gente tinha gostado aqui da região, eu falei, vamos passar, a gente vai passar 3 meses lá, eu não quero ficar em hotel, eu quero ficar no motorhome, então aí fomos para a Flórida, buscamos o motorhome, trouxemos para cá, e aí a gente ficou, né, amor? Só que aí o projeto, esse cliente da engenharia acabou se estendendo, a gente ficou um Essa ano. pegada do motorhome, só para deixar claro para todo mundo, né? Já Nossa, morava. Quanto tempo foi de motorhome? Quanto tempo foi? Vivendo no terreno 6 meses. No terreno, vocês não ficavam viajando para lá e para cá, não? Não. A gente comprou o terreno e lembra que eu falei para você, né? A mata era virgem, ou seja, a gente não conseguia Sim. entrar no terreno, porque a Flórida tem umas palmeiras, assim, que se chama só palmeiro. E aí é uma sementinha que o urso come. E aí tem um monte de história engraçada, assim, nos primeiros dias, a gente não tinha motorhome, a gente tinha só uma caminhonete, e a gente aventurou, porque assim, era longe de hotel, era o condomínio, assim, ficava bem afastado, assim, então, nossa, a gente falou, pra pegar hotel, pra ficar viajando, vamos pegar uma barraca, vamos dormir aqui os primeiros dias na barraca. Na caçamba. No primeiro dia eu topei, mas quando eu cheguei lá, Júnior, eu morri de medo. Fiquei com medo mesmo, porque eu falei, essa região tem urso, não vou conseguir. Aí era tipo de noite, eu tava anoitecendo, longe pra ir pro hotel. O André falou, tá bom, e se eu montar a barraca aqui em cima na caçamba? Era uma Dodge Ram, né? Uhum. Então tinha uma caçamba assim de 8 pés, bem grandona, cabia a barraca assim. Então a gente ficamos acho que uns 2, 3 dias assim, né? De cima da picape. Com a barraca na picape? Muito mais. Deve ter ficado mais de uma semana. É? Não lembro. Mas era muito... Todo dia, meio que dormindo ao relento numa barraca lá em cima da caminhonete. Cara, era muito... Podendo ter a possibilidade de ataque de urso e tudo. Então, é que, assim, a uns 30 minutos dali, é uma cidade que se chama Ocala. E essa cidade tem, sim, aproximação de urso, aqueles ursos negros, né? Que eles se aproximam e tal. Mas ali na região todo mundo falava, não, aqui não tem. É um condomínio, mas é um condomínio aberto, não é cercado, né? Mas, assim, todo mundo falava, olha, não tem. Mas eu fiquei toda precavida. De noite, teve uma noite... Nossa, depois eu vou voltar nessa história do Nicola, mas teve uma noite, Júnior, que eu tava deitada e eu ouvia os passos, assim... Era veado, sabe aqueles veados que ficam... Na Flórida tem um monte. Sim. E eles... Os cervos, né? Que chama, né? Os cervos. Isso. Eles vinham e... Deer. E aí... Mas e o medo? Eu ouvindo aquilo e eu falei, meu Deus, no meio do mato. Só que, cara... É porque o terreno tem 1 acre. 1 acre são mais ou menos 5.000 metros quadrados. 1.2. 5.000 metros quadrados. Então, assim, não é um terreno pequeno, então o vizinho não fica tão perto. Então é mato pra tudo quanto é lado, assim, né? Sim. Foi uma experiência... E aí o motorhome, vocês aí ficaram esses dias e depois alugaram ou compraram? Como é que foi? Não, o motorhome foi um desespero, que eu fiquei morrendo de medo. Eu não tinha coragem de dormir mais lá. A situação começou a ficar... Eu falei para o André, é insustentável, né? A gente não dorme bem e tudo. E aí a gente começou a falar, não, então vamos comprar um greenhouse, montar uma barraca maior, uma estrutura maior, né? Igual tem nesses acampamentos, assim, que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Mas aí eu meio medrosa, a mãe mais preocupada ainda. Aí a minha mãe falou assim, não, gente, vocês precisam ter um motorhome. E aí a mãe incentivou, ajudou a gente comprou um motorhome. Na verdade, ela falou assim, eu ainda quero ir para os Estados Unidos, então aí quando eu for aí eu já tenho um motorhome. E aí a mãe falou, não, vocês precisam ter esse motorhome. Só que assim, não é uma coisa muito fácil de se encontrar, assim, quando você não tem muita grana, né? E aí a gente procurou, compramos um mais velhinho, ele era de 1993. Então assim, ele não abria as laterais, ele tinha um quarto só, então assim, só que pra nós dois, pra dormir, tomar banho, fazer uma comida, cara... Era perfeito. A gente reformou ele inteirinho por dentro. A gente tem tantas fotos legais. Quem sabe numa outra oportunidade eu coloco no meu Instagram.
A gente reformou esse motorhome inteiro e foi incrível, assim, essa experiência. Aí foram 6 meses. A gente ficou 6 meses vivendo assim. O André instalou placa solar nele, na parte superior, porque a gente não tinha luz no terreno ainda, né? Então a luz que abastecia o Essa motorhome. ia ser uma pergunta lá atrás, né? Necessidades pessoais, essas coisas assim, tinha um posto, alguma coisa que Não, o motorhome, né? O motorhome tem banheiro. não, antes, quando era caminhonete? Ah, é acampamento, né, Júnior? Você vai fazer pergunta. Meu, era matão mesmo. É aqui com Não, nós e vambora. não, não. Não, eu vou dar só uns detalhes. É delicado. Porque, Mas vamos lá. porque vamos esquecer só a parte do banheiro, mas tem que tomar banho, Não, tem que não, ter água, não, né? vamos falar porque Cara, é a gente fez curiosidade. cada Tem o coisa número 1, massa. tem o número 2 e tem o Sim. banho, né? Então, assim, Uhum. enquanto a gente estava só na caminhonete, aqui nos Estados Unidos, Júnior, é tudo muito mais fácil. Por isso que você vê filme, o pessoal faz isso, eles caçam muito. Então, assim, eles têm o hábito e a cultura de passar dias no meio do mato, né? Então, no Walmart, que é um mercado super acessível de preço, você encontra tudo. Então, por exemplo, para número 1 e número 2, você encontra assento, como se fosse assento do nosso vaso sanitário, com tampa, que ele acopla num balde que vende em qualquer loja de material de construção. Então, a gente utilizava isso com um saquinho, ou às vezes uma palha. Então, assim, aí a gente foi estudar um pouco da permacultura para aprender como utilizar isso, como descartar e como, né, o que pode, o que não pode. Então, era vamos dizer assim, um perrengue ajeitado, porque não era no meio do mato, né? Então, assim, a gente Sim. tinha os espaços, tudo organizado, sempre tudo muito higienizado. E a parte do banho era melhor, eu confesso que a parte do banho era massa, porque a gente comprou, isso sim, nas primeiras semanas só, né, depois que o motorhome acabou esse perrengue. Mudou, lógico, Mas lógico. a gente comprou é como se fosse um saco preto e ele tem uma torneirinha que você coloca, pendura numa árvore com água, era verão, Flórida, então verão intenso. Calor. Como ele aquece aquela água, você abre o chuveirinho, você toma banho de chuveiro de água quente. Que legal! É, só que foi É muito engraçado legal. foi você falar, não era mato. Na verdade era mato, cara. Só que não era o Era mato mato. dos outros, era o Isso. nosso mato. É. E assim, privacidade muito massa, assim, então é uma liberdade, É. uma experiência maravilhosa, porque a É gente uma liberdade, de mas é casal. algo que nem todos estão dispostos a passar, entende? Cara. Então, é muito interessante